Amém. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Vamos todos dizermos juntos? Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Amém. Nós vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia. Eu estou com algumas mensagens aqui, mas eu espero ser breve. Eu quero falar de coisas que eu creio. Peço aos nossos visitantes que tenham bastante atenção, porquanto o que vamos ouvir influi em toda a nossa vida. Agora, a nossa vida não compreende somente essa fase no corpo humano, sob as circunstâncias humanas, nesta dimensão que está limitada aí à luz, ao espaço, ao tempo, mas a nossa vida segue em frente para outras dimensões. Portanto, vamos pensar assim, que está sendo agora um acontecimento espiritual. Não é um ajuntamento rotineiro, religioso, de rotina, mas é um acontecimento espiritual. E eu não quero falar de coisas que eu não creio. E também eu não tenho coisas novas, coisas que vocês nunca ouviram. Mas tenho certeza, como Paulo disse, que é segurança para a igreja. Inclua-se no culto, participe do culto, da reunião, adore a Deus em espírito e em verdade. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 50 ao 58. Você pense nisto. 1 Coríntios 15 é um capítulo muito importante. Todas as pessoas deveriam estar familiarizadas com este capítulo, estarem sempre em contato com ele. Mas nós vamos ler somente esses últimos poucos versículos. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Veja só que coisa maravilhosa. Porque a trombeta soará, estou repetindo, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória, vitória, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Eu estou lendo um documento divino. O Espírito Santo escreveu a Bíblia.
usando aqueles homens inspirados por Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Inclinemos nossas cabeças. Senhor, temos ouvido atentamente a Tua palavra. Creio que cada pessoa, cada menino, cada moça, cada moço, ancião, anciã, mulher casada, homem, cada um tem ouvido atentamente a Tua palavra. Senhor, e nós queremos ouvir aqui coisas que nós possamos dizer amém, de coração, com a nossa vida. E somente o Senhor pode nos-las falar, nos-las vivificar. Portanto, ó Pai, nós pedimos que Tu nos perdoe aquilo que porventura poderia vir impedir a vivificação do pensamento que está aqui no meu coração, nessas notinhas, nessas referências, nestas mensagens do profeta. Tire qualquer coisa que possa impedir, Senhor. Isto é para o bem comum da igreja, de todo o corpo do Senhor na terra. Nós te pedimos que enquanto a Tua palavra for pregada, cada um se assente no devido lugar que deve estar, ó Pai bendito, e todos possam ser beneficiados de uma maneira unânime, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que isto aqui agora, nesse instante, seja um acontecimento espiritual. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Ser
sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou, pelo mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé pode ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Amém. Bom, se você quer lembrar, nós vamos falar então sobre o mistério da trasladação. Agora, eu quero fazer uma pergunta por vocês. O que significa trasladar? Significa mudar de lugar, tirar daqui para ali. E há um mistério envolto disto, quando isto está relacionado com a igreja, com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, e mesmo com os salvos, porque conforme nós temos aprendido sobre a revelação divina, que há dois grupos de salvos: aqueles que pertencem à noiva por eleição, por predestinação, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, como também aqueles que vão gozar simplesmente da salvação comum. Eles não pertencem à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, não têm culpa disso, mas eles serão salvos. A terra transformar-se-á em céu, e eles nunca morrerão. E como nós temos aprendido, ser salvo, simplesmente salvo, a pessoa não sofre a diferença de pertencer ou não à noiva, à esposa do Cordeiro, quer dizer, morar em Jerusalém. Você morando em Goiânia, você não sofre a diferença de não morar no Rio de Janeiro. Você não sofre essa diferença. Você morando em São Paulo, você não sofre a diferença de não morar em Goiânia. Se você vai daqui para São Paulo, você chegar em São Paulo agora e descer ali na rodoviária sem saber para onde vai, você não conhece ninguém ali, você não conhece a cidade, e aquele burburinho tremendo, então aquilo ali que às vezes é muito bom para alguém se torna um inferno para você. Eu, por exemplo, eu não gosto de grandes cidades. Francamente, eu não tenho interesse de conhecer cidades. Não sou curioso assim para conhecer cidades. Todas elas são iguais. O irmão Green disse isso uma vez e eu concordei, porque combinou com a minha natureza. Eu não quero com isso criticar aqueles que gostam de conhecer. Vocês entendem? Eu estou falando da minha natureza. Eu não tenho curiosidade para conhecer cidades. Você sabe que você não está sofrendo diferença nenhuma, você não está sofrendo nada por não estar agora em São Paulo, não é certo? Porque o seu lugar é aqui. Se você está feliz aqui, está tudo bem, então isso aqui é um céu para você, não é certo? Agora veja a região dos salvos, eles lavrando a terra e levando esses frutos até nas portas da Santa Jerusalém. Isto é céu. Não haverá fadiga, não haverá tristeza, é uma vida ativa, sem morte, sem sofrimento, sem angústia, sem sofrer diferença de nível, como é nessa dimensão. Agora, eu não quero com isso levar a ninguém a concordar que não é um eleito, mas que é um salvo apenas. Não, não pense assim. Se hoje você pensasse assim, apenas uma pessoa fosse arrebatada hoje de Goiânia, esta seria eu. Você pensa assim, você deve ter uma fé desta maneira, porque os salvos dão a vida como os eleitos pelo nome de Jesus Cristo, como eleitos de Deus.
Eles dão as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não quero com isso, bem entendido, porque nós somos pregadores da mensagem que prepara a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo preparados para o arrebatamento, mas não indo no rapto, não quer dizer que a pessoa ficou no inferno, que foi condenada e que não foi salva. Agora, isso depende muito da revelação que esta pessoa tem no sacrifício de Jesus Cristo, no mistério da cruz, no mistério da graça, porque isto é a graça, de todas as formas é a graça. Então há aqueles justos, aquelas pessoas que nunca blasfemaram contra a mensagem de Deus, e que procuraram ser fiéis em tudo, e que não foram marcadas com a marca da besta, porque só de você crer no profeta de Deus, descrer na doutrina mãe, que as três pessoas distintas, isso não está na sua testa. Isto já quer dizer que você não aceitou a marca da besta. Agora, aqueles que rejeitaram a mensagem, eles já estão marcados, diz o profeta. Rejeitaram o Espírito Santo, puseram a Cristo fora de si e estão marcados com a marca da besta. Mas vamos pensar um pouquinho neste assunto, mistério da transladação, que significa mudar de lugar. Nós vamos mudar de lugar. Você crê assim? Amém. Quantos creem aqui que vão mudar de lugar? Aleluia! Glória a Deus! Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar um lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus está dizendo assim, está registrado na Bíblia Sagrada. Isso está em São João, capítulo 14, a partir do 1º versículo. Você pode ver isto aí e assentar no seu coração e cravar isto, prender no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Vamos mudar de lugar? Ele não morreu, ele simplesmente mudou de lugar. O cristão não morre, ele muda. Mudou. O irmão fulano não morreu, ele mudou de lugar. Amém. Glória a Deus. Pode rebitar isto dentro do coração? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde, olha o lugar, o advérbio de lugar está aí, onde eu estiver, estejais vós também. Vamos mudar de lugar? E para onde vamos? Para onde ele estiver. Não há coisa melhor do que estar onde Jesus está. Não há dor, não há pranto, não há gemido, não há decepções, não há frustrações, não há enfermidades, não há dor de cabeça, não há o que será de mim se eu não me casar, não há o que será de mim se meu marido morrer, não há o que será de mim se minha esposa morrer, não há o que será de mim se meu pai, se minha mãe morrer. O que será de mim? Não há esta pergunta ali. O que será desta menina tão bonitinha, papai, mamãe correndo, deste menininho já começando a falar, e quem é revelado fica pensando: o que será, Senhor? O que será deste no dia de amanhã? Lá não há esta interrogação.
é céu, é descanso. Tudo está consumado. Nós vamos mudar de lugar. E para onde vamos? Para onde Ele está. Se Ele estiver dentro do fogo, lá é céu. Se Ele estiver dentro do sol, lá é o céu. Onde Ele estiver é o céu. Onde Ele não está é inferno. Inferno é o lugar onde Deus não está. Céu é o lugar onde Deus está. Às vezes Deus está na sua cozinha, trabalhosa, cansativa, e para o seu corpo aquilo vai se tornando um inferno, dependendo da casa que você vive, mas ali é céu. De todas as formas, porque Deus está ali. Lá na cova dos leões era céu para Daniel. Lá no calabouço no Egito era céu para José. Enquanto no palácio era inferno para Potifar e para sua mulher, o calabouço era céu para José. Deus estava lá. O importante é Deus estar lá. Lá! Em você! Com você! E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim diz o Senhor. Grande esse mistério, o mistério da piedade. A cadeia estava super trancada, mas ela era céu. Era céu, e Paulo açoitado com Silas, vergões nos seus lombos, e eles cantavam. A cadeia tornou-se em céu. Quantos palácios são inferno. Certa feita eu entrei numa cela especial para criminosos terríveis. Lá estava uma mulher presa com um rádio ouvindo o programa, e ela demonstrou tanta calma, e ela demonstrou tanta paz no seu coração. E aquela cela incomunicável, eu só entrei ali por permissão especial da direção daquela penitenciária. E lá estava ela com um rádio, através do qual ela podia ouvir a minha voz. Então ela transmitiu, deixou exalar paz. Parece que aquela cela, que não parecia outra coisa a não ser inferno, transformou-se em um céu. Foi o lugar onde ela pôde ouvir a palavra. E eu saí dali para atender um outro pedido, e entrei num apartamento no centro da cidade, todo carpetado e com muito luxo. E lá veio a madame, com a alma desgraçada, com a alma ferida, em lágrimas. A cela havia se tornado em céu, o apartamento estava num verdadeiro inferno. O profeta viu aqueles dois casamentos, uma que tinha sido Miss e havia ganhado 2 automóveis pela sua beleza, numa casa com torre, e lá um fogo pintado na parede. Estava o inferno ali porque ela havia dançado com outro homem uma noite anterior. Estava o inferno aquele palácio, aquela mansão. E dali ela entrou numa casa que era uma carroceria de caminhão, uma carroceria metálica, e lá estava um céu. Aleluia! E você começa a meditar nisto e vai andando por aqui neste caminho e veja que é muito melhor então você estar num lugar de espinhos e dificuldades, mas com Deus, porque onde está Deus é céu. Amém? Amém. Agora é certo que nós vamos mudar de lugar. E o que é que vai nesta mudança? É isto que você olha no espelho e pensa assim: se meus olhos fossem mais azuis, se meus olhos fossem mais pretos,
Se eu não tivesse essa parte assim um tanto larga, que beleza não seria. Mas por que esse nariz meio chato? E essas espinhas? E estas coisas? E começa a ver isto no espelho e olhar suas mãos, e você vê que os anos estão passando e você não pode segurar e não tem jeito. Eu estou perguntando, o que é que vai nesta mudança? A resposta está aqui. E agora digo isto, irmãos, que a carne que você acha que devia ser mais morena, mais loira, ou este cabelo que deveria ser mais escorrido, ou este que deveria ser mais anelado, e esta carne que você acha que deveria ser mais ajeitadinha, ou qualquer coisa assim, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Isto porque a carne se corrompe. Dentro de 72 horas, ela entra em estado de putrefação e começa a exalar mau cheiro. E mesmo amando tanto como Marta amava Lázaro, ela não queria que o túmulo fosse aberto, porque ela não suportaria o mau cheiro de seu irmão. A mamãe não quer ter um filho podre dentro de casa, apodrecendo, porque esta matéria se corrompe. Esta carne não vai mudar, não vai nesta mudança. Isto é como se você tivesse uma casa, tivesse muitos móveis, assim, um caixote de querosene dali, coisa que não existe mais. Um banquinho lavrado a machado da acolá, que quase não se vê. Um pote no cantinho ali, numa cantoneira, também de pau cortado lá, de forquilha, etc., e posto ali. E depois então você ficasse bem de uma hora para outra financeiramente e dissesse: agora eu comprei uma casa e tem uma coisa, eu não quero levar nada disto aqui. Isto fica aí, eu não quero nada disto. E você diz: bom, estas coisas não irão nesta mudança. Nós vamos mudar de lugar. E estas coisas não irão. Estas coisas que doem, estas coisas que têm uma aparência diferente da outra, estas coisas que deixam a gente desejando outras, para começar, lá você não vai desejar nada que você não possa ter. Você está medindo isto? Vamos passo a passo? Vamos seguros no que estamos pensando, no que estamos recebendo? Vamos, dê esse passo. Para começar, você não vai desejar nada lá que você não possa ter. Você não vai ter necessidade alguma. Isto encanta a vida. Isto floresce a vida. Isso adorna a vida. Isso dá segurança. Isso dá confiança. Isso promove certeza. Estas são as qualidades de Deus. Estes são os atributos de Deus. Nós vamos mudar de lugar. Nós vamos ser trasladados. Mas nessa mudança a carne e o sangue não irão. A carne e o sangue que envolve todo o parentesco. Quando fala no sangue, envolve famílias, envolve filhos, maridos, etc, etc. Envolve todo o sangue, não irão. Por isso Jesus disse: meus irmãos, minha mãe, meus parentes são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. A carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Agora, nós vamos ver então o que é que vai nesta mudança. Para começar a coisa, você sabe que nós somos corpo, alma e espírito, dos quais devemos cuidar, segundo a recomendação de São Paulo, mantendo-nos puros em toda a verdade, calmos e quietos,
não agitados, se interrogando, correndo para cima e para baixo, não aflitos, mas confiantes, ancorados, como quem sabe no quem tem crido. Mas a coisa continua sendo corpo, não carne e sangue, mas continua sendo corpo. E este corpo terrestre, onde habita você, será desfeito. Então vem o corpo celestial, que por fim será glorificado. Quantos estão entendendo? Amém. E quantos estão crendo? Amém. Você trocará de corpo, porque quando este corpo for desfeito, há um outro esperando por nós. Está escrito no documento divino. Eu estou falando de coisas que eu creio. Estou falando não de coisas que eu estudei, que eu penso, que eu fiz apenas um tratado num papel. Eu estou falando de coisas que são reais, de coisas que são assim, diz o Senhor, que estão reservadas para aqueles que creem. Há um corpo esperando por cada filho de Deus, por cada um de vocês que tem amado sua palavra, que tem sido renascido do Espírito. Sim, por falar nisto, o profeta diz: você tem que renascer, porque esta foi a condição que Jesus deu. Agora, nós às vezes pensamos que somos algo muito grande. É aquilo que a gente olha no espelho. Almas encarceradas hoje a partir do 18. Porém, na realidade, que somos? Uns poucos quilos de terra, porque tu és pó, e ao pó hás de tornar. Essa é uma sentença que ninguém pode fugir dela. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 19. Então, quando você vê algum homem caminhando por estas ruas, crendo ser algo grande, porque tem educação, recorde que isso é somente uma massa de pó daqui de Indiana, e eu diria daqui de Goiânia. Quando você vê aquela mulher tão majestosa, tão dona de si, mas aquilo não passa de pó. Este é o corpo humano. E entra num estado terrível para depois se decompor. Ninguém quer cheirar aquilo, ninguém quer cobiçar aquilo mais. E este homem jactancioso é aquela colherzinha de pó que vai passando por ali dizendo: eu sou isto, eu sou aquilo. Então a gente, para começar, não é nada. Assim somos. Porém a alma que mora por dentro, com isso está operando Deus. Se você pode conseguir que esse espírito ou essa natureza concorde com ele, concorde com sua palavra, portanto, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Por quê? Não ameis ao mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Você está vendo isso? Você concorda com toda a palavra de Deus. Você sabe que se há erro é em você, não é na palavra. Você crê desta forma, não é? Você concorda que toda a palavra de Deus é correta. Você concorda que toda a mensagem é verdadeira. Eu concordo se eu simplesmente falo em algum ponto, mas isso não quer dizer que eu estou em desacordo com ela. Você concorda que ela é a verdade, que ela é a palavra de Deus. Isto é certo? Amém, glória a Deus. Então está aqui, você tem que renascer. Então esta natureza tem que morrer, e a natureza de Deus vem morar em você. Para você ir morar lá, primeiro ele vem morar em você. Deus é a única coisa que não teve princípio nem terá fim. Então ele tem tomado a você como sócio, ou seja, que tem tomado o homem terrestre e tem unido com o Espírito eterno. Deus se refletiu nisso, porque chegou a ser homem quando veio a ser Cristo Jesus. Porém, na verdade, ele era Deus. Deus estava em Cristo.
viveu nele, por meio dele reconciliou o mundo consigo mesmo. E por meio daquele homem perfeito, cada um de nós que somos imperfeitos, porém agora temos crido em Deus e temos aceitado o seu sacrifício, chegamos a ser perfeitos nele. Ele não deixou que seu corpo visse corrupção, nem tampouco deixou sua alma no inferno, na sepultura, mas o ressuscitou ao terceiro dia e agora está vivo para sempre, justificando a nossa fé nessa hora. Amém? E nós teremos um corpo igual ao seu corpo glorioso, e por isso é que somos batizados em seu nome, para assim serem identificados por seu nome em sua morte e em sua ressurreição. E nós teremos um corpo igual ao seu corpo, para onde ele estiver nós estejamos também. Aleluia, glória a Deus. Aquele corpo foi subindo, ele ficou leve, seria hidrogênio? Eu não sei o que foi aquilo, Deus sabe. Como é que este processo, que corpo é este? Porque isso aqui ficou mais leve do que o ar, o que aconteceu? E ele foi se levantando, e foi indo, e eles olhando, como pode ser isto, como pode ser isto? E ele foi, até que se encobriu numa nuvem. E os anjos vieram e disseram, assim como vocês estão vendo ele subir, ele virá. Aleluia, glória a Deus. E você já pensou, numa hora dessa você fica tão leve, e você não percebe mais estas rugas, e você não percebe mais estas circunstâncias, e de repente você está subindo. Aleluia! Ele foi subindo, o profeta teve uma êxtase, e ele foi subindo, ele de lá olhava e ele via seu corpo aqui recostado na cama. Aquele corpo que estava sujeito a acidente de automóvel, a qualquer outra morte. E ele foi subindo, ficou leve, foi desprendido, desacoplou. Eu creio que o que você está ouvindo, você deve dar a vida por isto. Amém? Aleluia, porque isto é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Sim, mas aqui está, um corpo semelhante ao dele é que vai mudar, é que vai transportar a você, transportar a sua alma, transportar o seu espírito, que não vai ficar vagando por aí até na quinta dimensão, naquele estado de pesadelo, como quem não pode acabar de chegar e nem tampouco pode voltar. Esta é a quinta dimensão. Mas você terá um corpo que transporá, muda de lugar, chega ao destino. Se você pudesse dizer assim, ei, cheguei bem, viu? Não precisa incomodar. Quer dizer, eu não trombei no caminho, não houve um acidente, o avião não caiu, o carro não bateu. E isso é tão bom. Olha, quando você chegar lá, você telefone. Eu tomo o avião aqui, então eu telefono na hora que chega lá. Daí a pouco, ei, cheguei bem, já estou aqui. Está bem, não é? O avião não caiu no caminho. Vou para a América, vou para o exterior, de lá telefona, olha, está tudo bem, cheguei bem. Não houve nada, o avião não caiu, não caiu. Estou aqui, eu estou falando, pode crer, cheguei bem. Está bem, mas e lá? Não, nenhuma trombada, nenhum perigo, nenhuma coisa te impediu, nenhum desastre na sua vida pode te impedir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eles estão lá dizendo, já chegamos e estamos esperando pela perfeição. Estamos aqui, neste lugar que é pregado lá nesta terra. Há um pregadorzinho pulando e falando dele nesta hora. Há um lugar preparado. Glória a Deus. Dentro desse peito frágil, palpita um coração que crê nesta promessa. Crê naquele lugar. Crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Aleluia, glória a Deus.
Lá estão muitos deles, dizendo: estamos aqui. Ficou tão curta a estrada. Foi questão de dimensão apenas. Foi uma mudança tão rápida. Foi apenas o último fôlego e o coração da última pancada. E o meu espírito, que tantas vezes regozijou-se em Deus, glória ao Senhor, aleluia, não vagou um momento sequer, meus irmãos. Eles estão dizendo assim: se eles pudessem falar o que eles diriam: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma que engrandeceu o Senhor, que se alegrou em Deus, seu Salvador, está aqui agora, está naquele lugar. Onde estiver, estejais vós também. Aleluia. Você já sabe, não é com a carne do espelho, não é aquela que te causa muito problema, por causa da aparência, por causa disto, por causa de certas glândulas que você tem, e te põe nervosa e nervoso, e ansiosa e ansioso. E se você põe a sua alma e o seu espírito mais nestas coisas, aquelas coisas ficam mais desativadas e você sofre menos. O certo é que você vai sofrer menos se você põe mais a sua alma e o seu espírito para engrandecer a Deus, o seu Salvador. Glória a Deus, aleluia. O que é que vai mudar? É a alma, espírito, é verdade, mas num corpo espiritual. Isto é certo. Um corpo espiritual glorificado, porque esse corpo que é celestial, ele será glorificado para ir para a 7ª dimensão, ir para as bodas do Cordeiro, encarar a Jesus Cristo cara a cara, não para um julgamento, mas para as bodas, para aquele casamento glorioso. Sim. Agora fizeram uma pergunta sobre o mistério da trasladação, e o profeta respondeu. Nós vamos ver como ele respondeu nas perguntas e respostas número 3, a partir do parágrafo 242. Ele diz assim: é simplesmente uma mudança. Amém. Nossos corpos. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo isto? Não tenciono que soe como sacrilégio. Não quero dizer nossos. Eu não quero dizer esta igreja. Eu quero dizer cada crente renascido, que recebeu a natureza de Cristo. Abraão, ele estava procurando por um filho prometido, que foi prometido a ele. Não é isto correto? A igreja está procurando por um filho prometido. A noiva, é isto certo? A noiva está procurando pelo filho prometido. Antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Não é isto certo? Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seu seio havia secado. Seu ventre não era fértil. Ela era estéril. Ela não podia ter um bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. E ele fez com Abraão a mesma coisa, porque ele disse que seu corpo estava tão bom quanto a morte. Vem, e ele teve que transformar seus corpos em ordem para receberem o filho prometido. Agora, há muita gente enganada com isto. Sara fala claramente da igreja, noiva, esposa. E você vê que houve aquele período que Sara não tinha nada para oferecer. Ela não tinha nem mesmo condição de crer no que estava sendo prometido. Porque ela olhava para si mesma, ela não via condição em si própria. É o que acontece com a igreja verdadeira de Jesus Cristo agora.
é a mesma coisa. E há muitos que estão pensando assim, que para ser a igreja verdadeira, nós temos que ser aqueles pentecostais fogosos, salientes, de espetáculo público, de cura divina e de dons esparramados sobre o povo. Isto é simplesmente falta da revelação completa. Ela não tem nenhuma veia de leite em seu seio. Ela não tem nada que atrai. Ela não tem nada para provocar uma cobiça. E Sara estava desta forma até que o filho viesse, até que a promessa fosse materializada. Mas a noiva de Cristo não tem nada que oferecer. Ela está ressequida, ela está indefesa, porque a promessa é muito grande para ela, e ela se vê numa condição que não pode atender. Mas quando se trata da mensagem da noiva de Jesus Cristo, quem pode ser cristão? Quem pode ser como este homem foi? Que vergonha me dá a certas horas. Eu não dou conta. Você não dá conta. Sara não dava conta. Mas tinha uma coisa, ela não dava conta de sair também de Abraão. Ela não tinha condição de sair do marido. E eu não dou conta de uma coisa, mas também não dou conta de outra. Não dou conta de ir para o mundo. Não dou conta de sair dessa mensagem mais. Você não dá conta. Você não dá conta de sair de Abraão, sair de Cristo. Eu não dou conta de ser como ele, mas também não dou conta de sair dele. Dou conta de virar as costas para ele. Que mistério tão tremendo, simples, porém glorioso. Você dá conta de ser qualquer religiosa, mas quando você ouve esta mensagem, diz: tudo é verdade, mas eu não dou conta. E Maria dizia: quem sou eu? Mas como pode ser isto? Não pergunte, ele falou: você vai dar à luz o filho, sim. Você conceberá. Sara, você vai ser transformada. Você vai receber outro corpo. Este preencherá todos os requisitos. E assim iremos no rapto. E nós não podemos receber o Filho prometido, que nos foi prometido hoje nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. O profeta está dizendo: nós não podemos receber aquilo nestes corpos. Primeiro temos que passar pelo processo que Abraão passou e que Sara passou. Primeiramente, o homem representa a palavra e a mulher representa a igreja. Mas então você se põe condenável e seu espírito se torna rebelde e você diz: não sou eleita, porque você está querendo coisas que é para o outro corpo. E há pregadores querendo que ela seja uma coisa que ela tem que ser no outro corpo. E o diabo fica assim: se é filho de Deus, desça da cruz. Se é filha de Deus, então por que esse marido não converte? Desce dessa cruz. Se é filho de Deus, por que o filho dele não é um cristão? Se é filho de Deus, por que ele está doente? Por que ele morreu de acidente automobilístico? O diabo fica desta forma, cutucando: médico, cura-te a ti mesmo. Essa é a fase que muitos não têm entendido. Mas falo em nome do Senhor, falo com segurança, porque esse raio de luz mostra o caminho que estamos. Uma noite tenebrosa, escura, quando vem um relâmpago, você pode ver onde pisa. E aqui um raio de luz. Pise seguro, pise segura. Glória a Deus. Isto não acontecerá neste corpo humano. Primeiro tem que ser transformado. Oh, glória! Aleluia!
Esta primeira consciência controla este corpo com visão, paladar, tato, olfato e audição, e nos deixa com todo escrúpulo, cheirando mal. Eu vi cabelo na comida, então não quero o resto da comida. E eu vi defunto ontem, não posso comer carne hoje. E essa coisa toda. E eu não como isso, eu não como peixe, eu não como ovos, eu não como aquilo, eu não como isso. E esses sentidos prendendo as pessoas em circunstâncias que Deus mesmo não criou para elas. E ficamos cheios de escrúpulos. Nós raciocinamos e tudo mais. E você sabe que lá entre os hindus, nas tribos pagãs, aleijado anda, sem perna, de torta, quando o mensageiro da mensagem vai lá. Cego enxerga, porque eles não raciocinam. Eles creem, simplesmente, sem conjecturar. O irmão Branham disse: se esse grupo aqui puder ter a mesma mente, não ter nenhuma divisão, nenhuma perguntinha à parte, nenhum parecerzinho contrário lá no canto, então o que vai acontecer? Os cegos vão enxergar, os aleijados vão andar, os membros que faltam vão ser completados. Mas quando será isto, meu Deus? Quando será? De todas as formas que você prega, ungido com o Espírito Santo, Deus falando, há sempre um mas depois, um porém depois. Bom, mas os trovões é para a noiva também. E quem diz que não é? É isso que põe o corpo em dificuldade. Foi isso que causou dificuldade na tenda de Abraão. E não houve morte porque ela estava no marido. Se você não morreu, se você não se sucumbiu no mundo, é porque estou em Cristo, somente isso, mais nada, porque eu não presto, eu não valho nada. Corpo humano é corpo humano, todo em pecado. Mas aquele corpo novo, não. Naquele corpo novo, não. Você não pensará se pode ir ali no Japão, do outro lado da terra. Você simplesmente dirá: irei lá. E já está lá ao mesmo tempo. Você não tem que dizer: será que posso? Será que isto pode ser feito? Será que isto é verdade? E você está esperando acontecer alguma coisa para explodir em gritos e emoções e deixar aquele enfado, aquele cansaço, aquele complexo de lado, aquela frustração, e deixar de ouvir a voz do diabo? Sim, mas aquele corpo novo que vem deste nascido outra vez, deste renascer que acabamos de ouvir, não esta primeira consciência, isto passará. É lá dentro algo que vive. É esse algo, essa fagulhinha lá dentro de você que fala: tudo é verdade. Essa outra aqui que puxa ao contrário, não é essa. É aquela lá de dentro que fala: é verdade, amém. É verdade, amém. É verdade, amém. É verdade, amém. Vamos preparar lugar, é verdade, amém. Há um outro corpo preparado para você, é verdade, amém. Amém, amém, amém. Sim. É lá dentro, algo que vive dentro de você. Você não pode explicar, está lá dentro. Todos que compreendem isso, digam amém. Amém. Parece até que eu vou qualquer hora. Não é esta visão, paladar, tato, olfato e audição que está de fora, nessa caixa aqui, ó. Estas coisas aqui, não. Você vê que está tudo por aqui, ó. Ouvido, nariz, boca, o sabor aqui, o olfato, o paladar, os olhos e as mãos, o tato, de um modo geral. Não é esta visão, paladar, tato, olfato e audição que está de fora, não é. Isto está sujeito à morte e morrerá. Isso vai ter que calar. Isso vai ter que parar de pensar. Essa mente tem que descansar. Vai dormir, filhinha. Essa cuca vai ficar oca. Vai ficar só um ossinho por enquanto, carequinha. Sem cabelo, sem nada, e só osso. Tanta beleza, tanta coisa, tanto perfume, tanta atração, depois caveia.
Isto que te leva a perder noite de sono, rolando na cama, e pensa daqui, e pensa dali. Tudo isso tem que fechar, tem que desaparecer. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Então isto está aqui, potencialmente. E o que é isto? Não é este paladar, esta visão, esse tato, esse olfato, essa audição, estas coisinhas de fora que te põem aí no moinho aí, só naquela cantiga de todo dia. Isto está sujeito à morte e morrerá, mas a parte de dentro de você, aqui embaixo, dentro, põe a mão no teu peito e diga: dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Aleluia! Esta pessoa que não pode morrer. Aleluia! O irmão não morreu, ele mudou de lugar. Aleluia! Esse é o mistério da transladação. E é desta pessoa que a nova vida começa, deste novo nascimento. E isso constrói outra pessoa na imagem desta pessoa que você é, ao redor daquela vida. Você compreendeu? Há uma atmosfera completamente diferente ao seu redor nesta hora. Então isto está aqui potencialmente. E o que é isto? A palavra prometida antes da fundação do mundo. E por lá, isto simplesmente reflete o negativo que refletirá o positivo, a palavra. O fotógrafo tem o negativo de uma foto. E então você chega e diz: eu quero uma foto assim, assim. E dizem que a negativa está contigo. Ele fala: pois não, eu tenho. E ele vai lá no laboratório e processa aquilo da forma correta. E daqui a pouco ele chega com o extrato daquilo que estava no negativo. Está aqui. E te entrega. E você então pode ver o que estava no negativo, porque aquilo passou para o positivo. Ah, sim, é isto que vai acontecer. Isto aqui é a parte negativa, precisa dela, mas isso trará o positivo. Aleluia, glória a Deus. Esta imagem será revelada. É a imagem de Cristo, esperança da glória. Cristo em você, trazendo para você o mistério da transladação, mudar de lugar. Quer seja pela morte, quer seja pela transformação do corpo. Como Paulo disse: mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Este é o poder da dinâmica de Deus. Você ainda não viu nenhuma criatura ser transformada? Estaria cego. Você olha para si mesmo e vê como você foi transformado. Deus te transformou e Deus tem te trazido para um outro corpo, uma nova vida que ainda é o negativo do positivo. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele pode tirar a Maria Madalena daquele estado. Ele pode tirar a samaritana daquela condição. Ele pode dizer para aquele ladrão que me representa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Veja o que faz esse poder transformador. Estes corpos mortais não verão morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós, e você será transformado. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Que é esta transformação súbita? E depois de um tempo você estás viajando como pensamento, hein? Eu estava vendo uma das viagens mais importantes do homem aqui na Terra. Ela não pode ser exibida. Você sabe disso? Eu estava notando um avião passando sobre as nuvens. Eu disse: que viagem boa, cômoda, de muito luxo até. Porém ela não é de esnobar. Ninguém está vendo quem está lá dentro.
Eu disse, isso tem alguma coisa a ver. E eu não posso chegar a transmitir o que aquilo tem a ver, mas você pode pegar. Que viagem mais luxuosa do mundo, mais moderna que você possa existir. Foi aquela de Elias, foi aquela de Enoque, foi aquela de Jesus Cristo, quando seus corpos, beleza, foram levantados da terra. Qual o cientista que estava vendo aquilo? Ninguém estava vendo. Passa aquele avião lá. Se é você que está dentro, ninguém. A irmãzinha está lá dentro. Olha como ela está bacana, hein? Está dentro do avião lá em cima, viu? Ninguém pode ver. Quem adianta você de lá dizer, eu estou aqui? Dizer para os outros também estão. Não tem jeito, estão no mesmo nível, estão na mesma altura. E que viagem importante! Esta quando vamos mudar de lugar. Aleluia, glória a Deus. Esmeraldina, vamos lá. Leopoldino, João da Mata, vamos embora nesta viagem. Aleluia. A viagem mais importante que nenhuma rainha, nenhum rei jamais fez na terra. Não, quem pode segurar isto? Num pensamento, que condição tão tremenda. Você vê, Filipe não precisou nem da carruagem do eunuco. Ele podia dizer, agora eu preciso de estar em tal lugar, o senhor me leva lá? O eunuco diria, cocheiro, vira os cavalos aí para aí, leva aí Filipe ali. Mas o poder vivificador veio e botou Filipe lá, naquele outro país. Aleluia! Quem pode fazer esta viagem? Quanto custa esta passagem? Já está paga, tome posse dela. Aleluia! Pela fé no sangue de Jesus Cristo. Tome o passaporte. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Posso crer nesta viagem. Se estás viajando com o pensamento, e então podes ver aos que já estão ressuscitados, ainda que, hein? Que hora! Isso não te vibra? Que hora! Então nos reuniremos com eles, primeiro, depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Se levantarão dos mortos e serão transformados e serão levantados, e no momento os que vivem serão transformados, juntamente serão arrebatados num abrir de olhos. Aleluia! Note a transformação. Estão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Ao mesmo tempo, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Um na parte escura da terra e um na parte iluminada da terra. Vem, será um rapto universal. Sim, toda a igreja estará junta, porém depois que comece a ressurreição, o rapto. Você vê o que ainda vai acontecer aqui nessa terra, com você aqui ainda, esses ônibus passando para lá e para cá, essa gente correndo para cima e para baixo, e não tem lugar nos ônibus para vir para a igreja, e você somente num pensamento estará reunido com todos os santos da terra. Quem não tem um cavalo de pau para vir para a igreja, poder se reunir com crentes da Europa, irmãos da América, do outro lado da terra. Podes crer assim? Aleluia! E o profeta diz aqui nesta mensagem, ele diz, você nunca desejará ser humano outra vez. Você nunca desejará esse corpo novamente. Isso é como se você tivesse sido um porco, preso num chiqueiro comendo lavagens, e tivesse se tornado um humano. Você nunca queria se retornar a ser um porco. Nunca queria de novo aquilo, voltar para um chiqueiro. E 10.000 vezes diz ele, aquele que chega a este lugar nunca desejará ser humano novamente. Humano quer dizer limitação, humano quer dizer dor,
Humano quer dizer queimadura. Humano quer dizer trauma. Senhor Deus, há muitas outras coisas que poderiam ser ditas em relação a estas grandes verdades, desse mistério da transladação. Nós já aprendemos que muita coisa boa vai acontecer aqui ainda. Corpo novo, transformado, tendo um corpo novo, transformado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Senhor Jesus.